Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor, Ele tem todo o poder. Quando tudo deixares no altar. Olá, meus queridos irmãos, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, você que está me acompanhando, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe. Esta é a minha oração. Nós estamos aprendendo com José nesta semana, o José do Egito. E o tema central é como isso pôde acontecer comigo. Como isso pôde acontecer comigo. E aí nós estamos vendo como reagir quando outras pessoas nos fazem mal. Como reagir quando outras pessoas nos fazem mal. Então nós já vimos isso ontem. O que podemos aprender com José? José, então, percebeu 3 verdades. Ele acreditou e ele viveu alicerçado nessas 3 verdades. Primeira verdade, Deus vê tudo o que acontece conosco e se importa conosco. Ele vê tudo, ele está atento a tudo e ele se importa conosco. Segunda verdade, Deus deu liberdade de escolha a todos. José não era um fantoche nas mãos de Deus, nem eu sou, nem você. José podia escolher virar as costas para Deus, virar as costas para tudo, seguir o seu caminho, mas não. Ele preferiu continuar seguindo o caminho que Deus tinha para ele, mesmo em meio a tantas adversidades. Terceira verdade, Deus tem o controle do desfecho de todas as coisas. Então, no final das contas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, hoje veremos como suportar a adversidade. Como suportar a adversidade. Mas eu quero ler novamente os 2 versos que lemos ontem, base para essa meditação, a meditação dessa semana. Então, Gênesis 45, verso 5, nós lemos: Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Capítulo 50, verso 20, José diz: Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então você conhece o contexto de José e tal. Então aqui está José dizendo: Vocês planejaram mal, vocês quiseram acabar comigo e tal, mas Deus me preservou para salvar a vida de muitos. Vejam que José nem está pensando nele só, nem na vida da família. Ele era ali, entre aspas, o salvador do mundo. José produziu alimento para todo o Egito, para aquelas nações vizinhas e também para o povo, para a família de Jacó. Então ele se tornou ali, entre aspas, o salvador do mundo naquela época. Então, primeiro, veremos então algumas verdades aqui. Como suportar a adversidade? Primeiro, José não se entregou à autocomiseração. Ele não se entregou. Quando aquela situação acontece com ele, talvez esteja acontecido com você, talvez situações que você diz: mas a culpa não é minha, eu não fiz nada. Como isso pode acontecer comigo? Outros atuaram, outros agiram, você é inocente e a culpa não é sua, mas está acontecendo isso. Então José, ele entendeu isso. José não se entregou à autocomiseração. A autocomiseração é a causa, os estudiosos dizem que é uma das maiores causas da depressão. Autocomiseração é quando você deprecia a sua autoimagem. Você mesmo se coloca para baixo. Você se autodeprecia.
Então José não culpou a si próprio. Ele não ficou se culpando. O que eu fiz de errado lá com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos? Eu errei, eu falhei, não sei o quê. Eu não presto, sou um zero à esquerda. Não, José não pensou assim. Ele não ficou nessa autocomiseração, ele não ficou se depreciando. Ele não ficou se depreciando. Um barco só consegue vencer a tempestade se enfrentá-la de frente. Eu já contei isso aqui. Uma vez eu saí para pescar com meu pai, lá em Colatina. E aí nós tínhamos lá, meu pai era gerente de uma olaria, e tinha os trabalhadores, e entre eles tinham dois que eram pescadores. Dois pescadores. Eu não me lembro bem o nome deles agora, não me lembro o nome deles, mas aí fomos pescar. Então estava o meu pai, esses dois pescadores e eu. E aí descemos o rio, pescando e tal, e jogando o anzol e tal, e vamos voltar. Na hora de voltar, tinha umas pedreiras, e então, por conta daquelas pedreiras, havia assim uma correnteza, umas marolas, e então aquilo ali, a água estava muito bravia, era uma correnteza. E aí aqueles remadores, eles eram pescadores experientes, e ali eles estavam remando, remando contra a correnteza, remando contra a correnteza, remando, até que eles não conseguiram, e eu estava ali aflito. Eu era uma criança, eu estava aflito ali. E em dado momento, eles perceberam que não venceriam a correnteza, eles jogaram mais para o meio do rio, mais para o fundo, onde a água estava mais calma. E eles conseguiram então contornar, e eles avançaram, e eles venceram, e então foram subindo, remando contra o rio, e rio acima, e chegamos então onde nós deveríamos chegar. Então José percebeu isso. Ele percebeu isso. Ele precisava encarar a correnteza de frente. Os barcos têm que encarar, então você precisa encarar a tempestade de frente. Nunca pergunte como isso pode acontecer comigo. Normalmente, quando estamos em meio a uma tempestade, em meio a uma correnteza, em meio a uma adversidade, em meio a problemas, em meio a situações como José estava, nós ficamos perguntando por que isso está acontecendo comigo. Mas a pergunta que devemos fazer é: para que isso está acontecendo comigo? Talvez devêssemos perguntar o que é que Deus está me ensinando com isto. O que é que Deus está tentando me ensinar e eu ainda não percebi, eu ainda não entendi. Então, não é por que isso está acontecendo comigo, mas para que isso está acontecendo comigo. Deus sempre tem um propósito em tudo que nos acontece. Então, se você está deprimido, não tome decisões apressadas. Esses dias eu disse aqui, se você está numa situação adversa, se você está numa adversidade, você não pode tomar decisões apressadas. Você não pode começar a complicar mais as coisas ainda. Então não tome a decisão de pedir demissão do seu emprego. Não tome a decisão de acabar com o casamento, de abandonar a família. Não tome a decisão de mudar-se. Não tome decisões apressadas. Você precisa acalmar, enfrentar a tempestade, deixar passar esses maus dias e depois, com calma, com serenidade, tomar decisões. Então não tome decisões de forma apressadas. E quando você estiver profundamente emocionado, não tome decisões nesses momentos. Então tenha calma, encare a tempestade de frente e depois, com coragem e confiança em Deus, tome as decisões que você precisa tomar. Então, primeiro, José não se entregou à autocomiseração. Segunda coisa, José não deu lugar à amargura. Ele não deu lugar à amargura, ao ressentimento, a ficar magoado, a ficar rancoroso, a ficar planejando vingança. José não fez isso. Ele não fez isso. Muitos anos depois, ele encontra os seus irmãos. Era oportuno vingar-se dos seus irmãos. Ninguém iria condenar José se José punisse seus irmãos. Ele estava pagando olho por olho, dente por dente. Então ele não seria condenado. Claro que nós, como evangélicos, e pensamos na graça de Deus, na misericórdia, no perdão, nós diríamos que José deveria ter agido de forma errada. Mas a justiça jamais diria que José agiu errado. Ele teve a oportunidade de punir os seus irmãos, mas José escolheu perdoar os seus irmãos. Ele escolheu cobrir os seus irmãos com graça, com misericórdia, com favor. E ele perdoa os seus irmãos. Então José sabia que não suportaria o excesso do peso da amargura. Ele sabia disso.
José sabia, se ele vivesse amargurado, cheio de rancor, ele não conseguiria sobreviver. Ele não conseguiria. E eu quero lembrar para você algo que eu tenho contado tantas vezes. É o fato, a Bíblia nos conta sobre Aitofel. Aitofel. Quem é Aitofel? Aitofel, às vezes passa batido, a gente nem sabe, nem quer saber quem é Aitofel. Aitofel foi o avô de Batseba. Quando Davi seduziu Batseba e Davi teve um caso extraconjugal com Batseba, Aitofel não perdoou Davi. E ainda mais, o esposo de Batseba, o esposo da netinha de Aitofel, ele é morto. E então Aitofel aninhou no coração um desejo de vingança. E provavelmente Aitofel vivia dizendo, eu vou punir Davi, eu vou matar Davi, eu pego Davi na primeira curva, eu arrebento com ele. E Aitofel viveu a vida rancoroso, amargurado, querendo vingar-se de Davi. Vingar-se de Davi. E naquele momento em que Absalão começa a tramar contra Davi, Absalão está levantando, ali realizando um levante, montando um exército para lutar contra Davi e tirar Davi do trono, Aitofel monta uma estratégia infalível e entrega a Absalão. Aitofel era um estrategista militar. E o plano dele era infalível. Mas havia um outro estrategista militar, Uzai. Uzai monta também uma estratégia para pegar Davi e entrega a Absalão. Deus colocou no coração de Absalão rejeitar a estratégia infalível de Aitofel e aceitar a estratégia falível de Uzai. Absalão pega aquela estratégia e não consegue pegar Davi. E Aitofel fica mais amargurado ainda, ele perder então a sua última chance de pegar Davi. E aí o que Aitofel faz? No segundo livro de Samuel, capítulo 17, verso 23, diz, vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs os seus negócios em ordem, ele faz um inventário dos seus negócios e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Quando ele vê que não deu certo, para pegar Davi, para punir Davi, para vingar-se e então pôr em prática aquele rancor que ele tinha, aquela mágoa que ele tinha, aquele ressentimento que ele tinha, ele não conseguiu. Ele vai para casa, ele ele coloca em ordem os seus negócios e ele se enforca. Quanta gente tem dado cabo à vida por causa do rancor, por causa da mágoa. José sabia, eu não consigo sobreviver carregando nas costas essa mágoa, esse rancor. Ele se livrou do rancor, ele se livrou da mágoa, ele se livrou do ressentimento. O que devemos fazer quando somos tentados a sentir remorso? Nós devemos contar para o Senhor, nós devemos contar para Jesus. Em Mateus capítulo 10, verso 26, Jesus diz, portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Então conte para o Senhor. Se há alguma coisa te amargurando, alguma coisa colocando esse rancor no seu coração, José tinha motivos para isso. Então conte para o Senhor. O apóstolo Pedro diz para lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Há um hino no cantor cristão muito lindo. A gente não usa muito o cantor cristão mais, então deveríamos usar o cantor cristão um pouco mais. O hino 345 do cantor cristão. Eu vou ler 2 estrofes e o coro desse hino. Dizem assim, a Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo contarei tudo. Ele é o amigo firme e leal. Basta pedir-lhe que, sem demora, aos meus pesares dá fim cabal. O coro diz, a Jesus Cristo, meu bem-amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Conte para o Senhor.
José fez isso, ele colocou tudo no altar do Senhor. Então José sabia que não podia levar sobre si aquela amargura, ele não resistiria e ele colocou a amargura no altar do Senhor. Então, quando as coisas não vão bem, geralmente rejeitamos a pessoa que mais pode nos ajudar. Geralmente, quando as coisas não vão bem, você se vira contra a pessoa que mais te ama, a pessoa que mais pode te ajudar, a pessoa que mais quer o teu bem. Isso pode ser no seio da família, isso pode ser na igreja, isso pode ser no trabalho, isso pode ser no relacionamento com Deus. Quando as coisas não vão bem, você vira as costas para a pessoa que mais te quer bem. E você vira as costas para o próprio Deus. Então Deus pode tornar situações que vieram para te destruir e transformar essas situações para o seu bem. O nosso Deus é especialista em transformar mortes em ressurreição. Ele pode transformar até a morte numa ressurreição. Então ele pode transformar qualquer situação. Ele transformou a situação de José. Ele pode transformar a tua situação. Ele pode fazer isso e ele tem prazer em fazer isso. Se aplicarmos a nossa vida às fontes de força que Deus colocou no nosso interior, nenhuma situação poderá nos afligir. E então nós estaremos livres de todo sofrimento. Amanhã nós vamos continuar pensando nessas forças, 4 forças que Deus colocou dentro de nós para vencermos os sofrimentos, vencermos as adversidades. E José usou essas 4 forças que Deus havia colocado dentro dele e colocou dentro de mim e dentro de você. Então que Deus te abençoe. Vou terminar lendo os 2 versos que estão servindo de base para essa semana. Agora não se aflijam, nem recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, como isso pode acontecer comigo? E a outra subpergunta que eu coloco é como reagir quando outras pessoas nos fazem mal. Aprendamos com José a reagir de forma positiva, a reagir de forma bíblica, a reagir com as forças que Deus colocou dentro de nós. Então te aguardo amanhã para continuarmos essas meditações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua bondade. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Obrigado por esse relato da vida de José, por esse texto, por essa escritura que o Senhor preservou e que chegou aos nossos dias. Pai, obrigado, porque estamos aprendendo com José. Eu peço que o Senhor nos abençoe para que possamos continuar juntos até sexta-feira e aprender tudo aquilo que podemos aprender com José. E que ele, como eu tenho te pedido, Pai, que ele seja o nosso mentor nesta semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha o seu momento de oração. Talvez o seu a sós com Deus se você estiver sozinho, mas tenha, se possível, o seu momento de oração com a sua família. Ore pela sua família. Ore por você e ore por todos nós. Ore pela nossa igreja. Ore pelas faixas etárias da nossa igreja. Continuemos a orar também pelo nosso querido Brasil. Precisamos orar pelo nosso Brasil, pelos governos, os governantes do nosso país. Não esqueçamos da nossa querida pátria. Que Deus nos abençoe. E eu te aguardo amanhã, quando nós vamos então estudar as 4 forças que Deus colocou dentro de nós para nós podermos vencer a adversidade. Que Deus te abençoe e até amanhã. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim.
Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem